Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos, nossa 12ª aula. O nosso objetivo hoje é introduzirmos o conceito de ação de um grupo, tá? Para a gente poder discutir as nossas simetrias de tensores. Isso não seria absolutamente necessário, mas algumas expressões tornam-se muito mais concisas, além da própria ideia da ação de um grupo ser interessante, tá bom? Então, nós vamos usar essa ideia para construir subespaços tensoriais simétricos e antissimétricos, tá? E eu coloquei aqui também como um objetivo que a gente discutiria exemplos de mecânica quântica. Mas, no final das contas, eles vão ficar para a próxima aula, tá? Porque senão a aula, essa aqui, ficaria muito densa. Então, vamos lá. Nós estamos ainda no nosso contexto de álgebra multilinear, discutindo simetrias de tensores, tá? As referências pertinentes dessa aula já foram indicadas na aula passada, onde nós iniciamos esta sessão do curso em que nós nos encontramos. Vamos lá. Na aula passada, nós introduzimos a ideia de tensores simétricos e antissimétricos. Primeiro, num contexto simples, V02, um espaço tensorial de baixa dimensionalidade, e depois nós fomos para um caso mais geral, V0Q, tá? A gente sempre tende a discutir simetria nesse nível inicial, ou em espaços puramente covariantes ou puramente contravariantes, tá? No caso, a nossa atenção está centrada sempre nos espaços de grau contravariante 0 e grau covariante Q, tá? Muito bem, né? Como na aula passada. Vamos lá. Como eu disse, nós introduzimos na aula passada o conceito de tensores simétricos e antissimétricos. Mas a própria expressão dessas propriedades fica mais simples quando nós usamos a noção de ação de um grupo. Então, qual que é a ideia? Informalmente falando, grupos podem agir em certos espaços ou em certos conjuntos, tá? A gente fala espaço quando a gente tem estruturas matemáticas nesses conjuntos que sofrerão a ação de um grupo, para a gente navegar nesses espaços, tá? Para a gente pegar um elemento desse espaço e, pela ação de um elemento de algum grupo, nós irmos para um outro elemento daquele espaço. Como assim? Vamos deixar essa ideia mais precisa. A gente vai começar de um jeito abstrato, apresentando o que é a ideia de ação de um grupo em geral. Vamos lá. Tá? A ação de um grupo G sobre um conjunto S, eu falo aqui um conjunto porque pode ser que eu não tenha nenhuma estrutura matemática adicional nesse conjunto S, então é uma função. A ação é uma função, tá? Como quase todo objeto matemático. É uma função que, dado um elemento do grupo e dado um elemento do espaço, né, do conjunto que sofrerá a ação, nós vamos para um outro elemento daquele conjunto. Tá? Só que para a gente chamar essa função que engole esse par ordenado e me cospe um cara do conjunto de ação, tem que valer algumas propriedades. Tá? No caso, notem que a primeira entrada é sempre um elemento do grupo em questão. E grupos sempre têm identidades. Então, esse 1 que vocês estão vendo aqui é a identidade do grupo em questão. Tá? O grupo em questão, perdão, o elemento em questão, a identidade, vai pegar um elemento do meu conjunto S. Esse T aqui poderia ser, por exemplo, tensor para um certo conjunto de tensores ou de um certo espaço tensorial. Tá? Só que aqui eu estou falando em geral, não precisaria ser um tensor. E aí, no caso, a ação da identidade do grupo sobre esse objeto é manter nele mesmo. Eu não faço nada. Parece coerente com o que a gente chamaria de uma identidade, embora isso aqui não seja o produto do grupo, certo? E essa minha tal função que eu chamo de ação tem que ter a seguinte propriedade, é uma propriedade de concatenação. Nós sabemos que num grupo nós podemos ter o produto dos elementos do grupo, certo? Então, olha só o que eu escrevi aqui. Olhem este camarada. Ele é o segundo argumento de uma entrada da minha ação F. Tudo bem? Ora, mas a imagem da minha ação F é um próprio elemento do conjunto S em questão. Tá bom? Então, visto agora como uma segunda entrada desta F, esta segunda entrada é um elemento de S,
como deveria ser. Aqui eu imagino que eu tenho um elemento π do grupo em questão, então estamos falando coisas que fazem sentido. Temos aqui a nossa ação, a primeira entrada é um elemento do grupo, a segunda entrada é um elemento do conjunto S. Tá? Poxa vida, mas por que eu coloquei aqui como um elemento do conjunto S uma imagem da própria ação? Olha só, a gente imagina que esse elemento do conjunto S sofreu a ação do elemento sigma do grupo e deu um novo elemento de S, que agora sofrerá a ação de π. Tá? Nós queremos e exigimos que para que uma F seja chamada de ação, esse resultado valha da seguinte forma. Nós poderíamos ter operado a ação uma única vez, só que quem teria agido no objeto T do conjunto S originalmente seria o produto dos elementos do grupo π sigma. Isso aqui seria produto de elementos do grupo. Não precisaria ser composição de funções, mas como o único exemplo de grupo que eu apresentei para vocês foi o grupo simétrico, e lá a composição de permutações era uma composição de funções, eu preferi escrever o produto dos elementos do grupo dessa forma, para isso ficar mais familiar para vocês. Ou seja, nós temos aqui uma regra de concatenação bem feita. T primeiro sofre a ação do elemento sigma do grupo, depois sofre a ação do elemento do grupo π. Isso deve ser equivalente a uma única ação, em que T diretamente sofre a ação da composição de π com sigma. Tá bom? É isso que nós exigimos. Só que essa tal de F, quase nunca ela é escrita. Nós vimos algo parecido com isso quando nós tínhamos métricas G, certo? E nós escrevíamos os parênteses angulares para um produto interno, tá? Ou, por exemplo, quando nós tínhamos aqueles mapas tio e chapéu que nos levavam do espaço V para o dual ou faziam um processo inverso, e a gente não necessariamente dava um nome para eles, embora em algum momento eu tenha chamado aqueles caras de G barra e G barra menos 1. Tá? Então, no caso, uma ação, quase nunca a gente escreve a F. Na prática, olha só o que a gente escreve. A gente simplesmente justapõe o elemento do grupo e o elemento do conjunto S, imaginando já que o resultado é um novo elemento do conjunto S, que sofrerá uma nova ação de um outro elemento do grupo, no caso π. E isso precisa ser igual a uma única ação, em que o meu elemento do conjunto S sofre a ação de um único elemento do grupo. Lembrem-se que sempre produto de elementos de um certo grupo é um novo elemento daquele mesmo grupo. Bom? Então, olha como essa expressão é extremamente mais compacta do que essa aqui. Tá? Quando a gente pressupõe que já sabemos qual é a ação referida. Tá bom? Essa expressão é compacta, mas é claro que a gente tem que prestar atenção, porque temos diferentes operações atuando aqui, né? Aqui é produto dentro do grupo, aqui é a ação do grupo sobre o conjunto S, certo? Aqui é a ação, e esse cara é uma ação no termo entre parênteses. Na verdade, para a gente ser bem preciso, essa é uma ação à esquerda. Vem essa qualificação quando a gente descreve ações. Por quê? A tal função que a gente quase nunca escreve, poderia ter uma versão alternativa em que a gente escreveria o elemento do grupo como a segunda entrada da função. Contrastem isso aqui com o que a gente viu lá em cima. Essa F-til, se satisfizesse a propriedade da identidade e da concatenação dos elementos do grupo como descrito acima, só simplesmente entrando no argumento da direita, né, o elemento do grupo, seria chamada de uma ação à direita. Tá? Ok, vamos lá. A gente estava falando de tensores, não era? Então vamos falar aqui dos processos de simetrização e antissimetrização, tá bom? Pessoal, eu não usei as letras π e sigma à toa para os elementos do grupo ali naquela discussão de ação, e também não usei a letra T à toa como um elemento genérico do tal conjunto S.
no caso, quem vai fazer o papel do conjunto para a gente não vai ser um conjunto S pelado, sem estrutura matemática. Não. Para nós, vai ser o espaço tensorial V0Q que vai fazer o papel de S. Ou seja, tensores de grau covariante Q sofrerão a ação de elementos de um grupo. De qual grupo? Do grupo simétrico SQ que nós discutimos na aula anterior. Tá bom? Para as quais eu usei letras gregas como π e sigma na aula anterior já. Tá bom? Então, a definição aqui é: que ação que é essa? Olha só, se você me der um tensor T do meu espaço V0Q, ele é uma certa função multilinear, certo? Desse espaço. Só que a gente pode usar esse tensor T para a gente definir um novo tensor, que também pertence ao mesmo espaço tensorial V0Q. Qual é a propriedade? Qual é a na verdade, definição? Eu vou definir esse novo tensor lambda T, construído a partir de T, e onde lambda é uma permutação, da seguinte forma. Tá vendo aqui as Q entradas dele? Eu vou dizer que esse novo tensor recebe suas Q entradas e o escalar que ele vai construir é o escalar que seria construído pelo tensor original T, com as entradas embaralhadas pela permutação lambda. Tudo bem? Note, eu não estou falando aqui sobre simetria ou falta de simetria ou antissimetria, eu só estou dizendo como construir um novo tensor, este cara, a partir de um tensor dado. Esse novo tensor, ele é multilinear, ele pertence ao mesmo V0Q, tá bom? Agora, na verdade, essa afirmação não é só uma definição. Porque eu falei aqui que o grupo simétrico SQ exerce uma ação no espaço tensorial em questão. Ora, para ser uma ação, tem que satisfazer duas condições. A identidade não deve deslocar o tensor, deve mapeá-lo em si mesmo, tá? E deve valer concatenação das ações, né, dos elementos de grupo. Então vamos lá, preciso demonstrar esse resultado. Essa demonstração é mais sutil do que parece, embora ela esteja aqui bem curta, tá bom? Vamos lá. A identidade, pessoal, é claro, essa aqui seria a permutação identidade. Então, aqui nós teríamos o 1, em seguida o 2, e assim por diante até o Q. É claro que um novo tensor como esse, que é o tensor T, e eu não embaralho as entradas, eu tenho as mesmas entradas, quer dizer que eu vou ter o mesmo tensor T, tá? Se o lambda for a identidade do grupo, a ação de lambda sobre T é o próprio T. Então, eu digo dessa forma que essa ação seria igual a T, é óbvio. Tá? Na verdade, nós temos que nos preocupar com a concatenação no caso geral. Então, vamos ao caso geral. A segunda condição para termos uma ação. Isso aqui exige muita, muita, muita atenção. Vamos lá. Tá? Imagina que nós já temos um tensor sigma T. Ou seja, tinha um tensor original T, mas já construiu um novo camarada com a ação de um elemento do meu grupo simétrico, SQ. E agora eu vou promover uma segunda ação, tá? Da permutação π. O meu objetivo é mostrar que essa sucessão de duas ações, na verdade, será uma única ação pela composição de π com sigma. Então, vejamos. Esse novo tensor recebe Q vetores de entrada, tá? Para cuspir como resposta a um escalar. Vejamos. Ó, o π, nessa expressão aqui, faz o papel do lambda nessa expressão acima. Tá bom? Então, se eu tenho algum tensor e aplico lambda nele, este camarada fica aqui. Então, olhem aqui embaixo. Sigma t fica aqui. Ele vai receber os mesmos vetores de entrada, mas potencialmente em outra ordem. Numa ordem embaralhada,
pela permutação lá de fora, do lambda, não é isso? Quem faz esse papel aqui é π. Então, olha só, ao invés de eu receber V1, V2 até VQ nessa mesma ordem, eu vou embaralhá-los com π, tá bom? Nesse momento, é extremamente conveniente e organizador de pensamento nós batizarmos cada uma das entradas de sigma t da seguinte forma. Eu vou chamar V de πi, onde I varia de 1 a Q, de um WI, tá bom? É isso que eu estou indicando aqui nessa passagem. É só um nome. Então, aqui nós vamos ter o nosso tensor sigma t atuando em ômega 1, ômega 2, até ômega q. A sua primeira entrada, segunda entrada, e assim por diante. Tá? Ora, com essa construção temporária de usarmos esses Ws aqui, nós podemos olhar para essa expressão aqui e podemos dizer quem é essa imagem em termos de t, olhando para esse sigma e identificando-o como lambda lá naquela expressão em verde acima. Então, de novo, olhem qual é o procedimento. Tá? O sigma t será t na lista de vetores permutadas por sigma. Então, aqui estamos. T pega os vetores W, todos eles permutados na sua ordem, pelo elemento de grupo, pela permutação sigma. Perfeito. Então, usamos aquela expressão em verde ali acima mais uma vez. Somente isso. Só que agora a gente vai voltar para os Vs originais, porque nós queremos voltar para esses Vs de partida. Tá bom? Então, vejamos. Ora, quem era cada um dos WI, W índice, era V do π do índice. Ora, se isso aqui é W índice sigma 1, ele é V de π do índice, V de π de sigma 1. Assim por diante, π de sigma 2 até π de sigma q. Ora, mas essa concatenação aqui é exatamente a definição de composição de funções, no caso, composição de permutações. Tá bom? Isso aqui é a permutação π composta com sigma atuando no índice Q. Essa aqui é π composta com sigma atuando em 1. Então, agora nós vamos usar mais uma vez aquela expressão lá em verde, só que não da esquerda para a direita, como já fizemos duas vezes. Nós vamos fazer o contrário. Nós estamos vendo T de alguma coisa e vamos identificar aqui quem é a permutação pertinente. Porque essa permutação virá para cá. Então, nós vemos que quem faz esse papel aqui é a permutação composta de π com sigma. Olhando a extremidade esquerda dessa nossa sequência de equações, temos aqui um tensor definido por duas ações sucessivas, e ao final nós temos um tensor definido por uma única ação, com uma única permutação, que é esse termo entre parênteses, pegando os mesmos argumentos na mesma ordem. Então, nós mostramos que a concatenação aqui respeita o que nós definimos como necessário para uma ação à esquerda, tá bom? Então, isso ao mesmo tempo ilustra o conceito de ação e mostra que está tudo fazendo sentido. Tá bom, o que isso tem a ver com a simetria, pessoal? Vocês devem se lembrar, envolvendo um monte de entradas, né? Embora nem sempre eu tenha usado índices, que a gente dizia que um tensor seria simétrico se a imagem que ele produzisse embaralhando as suas entradas seria igual à imagem que ele produziria com as suas entradas, seus Q vetores de entrada, na ordem original, tá bom? Olha como a gente tem agora uma forma muito mais compacta de dizer o que é um tensor simétrico. A gente não vai mais estar olhando para as imagens, nós podemos olhar diretamente para as funções. Um tensor é simétrico se e somente se o novo tensor, que é obtido pela ação de uma permutação sobre ele, é igual a ele. Ou seja, aqui já está subentendido que todas as imagens são iguais, porque é uma identidade
entre funções, no caso, funções multilineares, que são tensores. Bom? Então, se a gente tivesse definido a ação de grupo primeiro, nós poderíamos estar definindo o que seria um tensor simétrico dessa forma. Só que note que isso aqui tem que valer para toda e qualquer permutação, tá? É exatamente o mesmo sentido quando a gente apresentou a definição de tensor simétrico na aula anterior. Analogamente, a gente vai poder dizer que um certo tensor do nosso V0Q é antissimétrico se e somente se, para toda e qualquer permutação, o tensor novo obtido com aquela permutação será ou o tensor original ou o seu oposto, dependendo do sinal da permutação. Tá? Se fosse só para isso, nem teria valido a pena falar de ação de grupos. Porque simplificou um pouco, não tem entradas aqui, está mais compacto, mas não compensaria o trabalho. A compensação virá quando nós definimos agora os operadores de simetrização e antissimetrização, tá bom? O que é isso? Pessoal, isso aqui era para ser um S caligráfico, ficou feio e esquisito. É para ser o mesmo símbolo desse aqui, tá? Que também é feio, mas esse aqui vai ser mais próximo do que eu vou querer mostrar para vocês. Então, ele realmente é um operador, tá? Ele vai pegar um tensor desse nosso mundo sob análise e vai devolver um vetor, um tensor do mesmo cara, tá? Agora, eu defino esse operador da seguinte forma. A cada tensor que você me der, eu vou produzir como imagem um novo tensor, só que eu vou chamar de TS. Ele vai ser a parte simétrica de T. E ele é um tensor ou um vetor desse espaço vetorial que surge da ação. Me expressei mal. Não é uma ação. Ele surge quando esse operador S age em T. Então, ele vai gerar a parte simétrica de T, que vai ser esse TS. Pessoal, sabe por que não é ação? Porque este indivíduo, esse operador, embora a gente vá escrever aqui à direita como ele não é um elemento de grupo. Tá? A construção dele está baseada em elementos de grupo, mas ele, como um todo, não é um elemento de grupo. Então, não posso chamar de ação. Nós vamos definir isso da seguinte forma. Tá? O que a gente vai fazer? Deixa o termo aqui, entre parênteses rosas, por último. Tem um somatório aqui, mas eu quero que primeiro vocês olhem para isso aqui. Ó, tem um tensor T, não é isso? A gente vai construir e definir a parte simétrica dele da seguinte forma. Considere uma certa permutação desse tensor. É um novo tensor. Tá? Agora, some não apenas essa particular permutação, considere não apenas essa particular permutação gerando um novo tensor, mas todos os tensores que seriam gerados pela ação de toda e qualquer permutação sobre o seu tensor sob análise T. Some todos eles. Quantos são os elementos dessa soma? Quantas são as parcelas? Ora, nós sabemos que a cardinalidade do grupo simétrico é Q fatorial. Então, embora haja outras convenções, como eu vou comentar agora há pouco, a gente divide por Q fatorial esse somatório, certo? Funções multilineares podem ser multiplicadas por escalares, certo? Então, isso aqui é um tipo de média. Nós definimos a parte simétrica de um tensor como a média aritmética de todos os tensores que seriam gerados pela ação do grupo simétrico, de todos os elementos do grupo simétrico. Tá? Há outras convenções possíveis, tá? Tudo vai depender do contexto. Eu gosto dessa, pelas propriedades que nós vamos ver na última página dessa aula, tá? Mas há outras convenções, como simplesmente não fazer nenhum tipo de normalização aqui, ou fazer uma normalização envolvendo raízes. Por exemplo, se envolve em quântica, aparece em mecânica quântica, quando nós temos que nos preocupar em normalizar funções de onda de muitos corpos, tá? Mas eu vou ficar com puramente um sobre Q fatorial. Então, aqui eu vou propor um exercício para vocês, é o seguinte. Ora, eu disse que isso aqui é a parte simétrica de T,
Então, T será mapeado num outro tensor do mesmo espaço, mas é diferente dele em geral. A gente chama de parte simétrica. Será que merece esse nome? Eu quero aqui que vocês mostrem que qualquer que seja o tensor que nós peguemos do nosso V0Q, o resultado dessa operação, esse novo tensor, eu quero que vocês mostrem que ele é simétrico. Bom? Como que vocês vão mostrar que ele é simétrico? Bom, eu vou dar duas dicas. Primeiro, a primeira dica é, olhem o exemplo que eu vou fazer logo agora do antissimétrico, tá? O simétrico será mais simples ainda. Mas, além disso, eu já adianto que, vejam ali em cima, vocês têm uma caracterização de um tensor simétrico aqui agora. Bom, é um tensor invariante por qualquer permutação. Esse é o exercício proposto para vocês. Mas deixa eu apresentar já aqui para vocês o operador de antissimetrização. O operador de antissimetrização será um operador que eu vou chamar por esse meu A maiúsculo aqui. Tá meio feio. Mas eu tinha que usar algum tipo de letra caligráfica aqui, tá? Então, como o operador de simetrização, ele pega um tensor do meu mundo sob análise, espaço tensorial V0Q, vai me gerar como imagem um novo tensor do mesmo espaço, tá? Então, a partir de T, geraremos uma parte antissimétrica, que eu chamo de TA, que eu posso dizer que é o resultado do operador de antissimetrização agindo em T, e eu defino esse cara da seguinte forma: vai ser uma média aritmética, porque a gente vai considerar aqui uma soma envolvendo Q fatorial parcelas, como acima, só que ao invés de nós estarmos tomando a média pura e simplesmente de todos os possíveis tensores gerados a partir de T com permutações, nós vamos ter aqui sinais dependentes da paridade da permutação. Tá bom? Esse é o nosso operador de antissimetrização. Como comentei acima, poderíamos ter outras normalizações aqui. E agora eu vou fazer aqui um exemplo trabalhado bem claro. Eu chamei esse TA, deixa eu colocá-lo aqui, de parte antissimétrica. E eu construí dessa forma. Vocês estão vendo esse sinal alternado aqui. Mas quem diz que o resultado disso realmente será um tensor antissimétrico? Isso precisa ser demonstrado. Então, vamos demonstrar. Tá? Vamos demonstrar. Nessa demonstração, eu vou usar algumas propriedades que eu vou justificar na mesma página, só que a posteriori, depois do momento que eu apresentá-las, tá bom? É porque elas vão requerer um pouquinho mais de explicação. Então, vamos lá. Eu faço uma alegação aqui que realmente o TA é antissimétrico para qualquer T de entrada. O T de entrada não precisa ter simetria nenhuma, certo? Mas eu digo isso porque eu vou pegar uma permutação qualquer, vou aplicar no cara que eu estou dizendo que é a parte antissimétrica, e sabe o que vai emergir? Vai emergir que o resultado poderá ser o próprio tensor ou não. Vai, né? Porque eu vou ter um possível sinal alternante. E essa é a definição de um tensor antissimétrico. Vamos ver se realmente eu chego nisso. Só para lembrar, estou falando disso aqui. Se eu tiver um tensor antissimétrico, o novo tensor gerado pela ação da permutação sigma sobre T poderá ser igual a T ou não. Poderá ter sinal oposto. Tudo dependerá do sinal da permutação. E isso para qualquer permutação. Então, lá eu estou considerando, na minha demonstração, realmente uma permutação qualquer, só que agindo no resultado. Vamos ver se esse resultado da operação de antissimetrização realmente é antissimétrico. Vejamos. Então, está aqui a nossa permutação sigma agindo em TA. Olhem, eu coloquei aqui entre chaves a definição de TA que vocês veem em verde lá em cima. Tudo bem? Aí, olha só que coisa interessantíssima que acontece, mas que exige uma explicação. Eu grito aqui para vocês que a ação desse elemento de grupo sobre este tensor será
escrito da seguinte forma. Este elemento de grupo, ele pode entrar nesse somatório, constantes passarão por ele, e ele agindo no somatório será somatório dele agindo em quem? Escalares passam por ele. Ele vai estar agindo aqui. Aí vocês têm todo o direito do mundo nesse momento de dizer, mas por que isso é válido? Porque é um elemento de grupo. Quem disse que esse cara age como um operador linear? Ele é um operador linear. A ação de um grupo num espaço vetorial funciona como um operador linear, tá bom? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso lá embaixo, quando eu for destacar aqui a hipótese 1, a propriedade 1 utilizada. Mas nesse momento eu vou pedir para que vocês a aceitem, tá bom? Que ele funciona como um operador linear, tá? Continuemos. Olha só. Aqui eu simplesmente fiz questão de escrever aqui com essa concatenação de elementos de grupo. Ao invés de duas ações, eu tenho uma única ação, certo? Só que pela permutação composta de sigma e pi. Essa operação aqui não tem nada de esotérica, de diferente do que a gente já viu. Só que eu vou querer dar um nome para a permutação composta de sigma com pi. Vou chamar de lambda. Então, vocês já esperam que na próxima passagem aqui apareça lambda no lugar desse termo. O que vocês não esperariam é que, na verdade, eu fosse mexer aqui. Eu vou mexer aqui e vocês vão ver um lambda surgir aqui. Por quê? Tá? Essa será a minha propriedade 2. Eu vou argumentar ali embaixo com mais cuidado o seguinte, mas eu já vou adiantar um pouco aqui. Olha só. O que está variando nesse somatório são as permutações π. A permutação sigma é uma permutação fixa. Ela é arbitrária, mas ela está fixada. Eu a fixei para estudar o caráter antissimétrico de TA. Tá bom? Aí, olha o que acontece. Nós vamos estar percorrendo que fatorial termos com esse somatório. Vamos estar percorrendo todos os elementos π do meu grupo simétrico. Então, a gente vai estar vendo aqui todas as possíveis composições de alguém fixo com alguém variável, tá bom? Então, vai ter uma hora que nós vamos ter composição de sigma com a identidade, composição de sigma com ele mesmo, composição de sigma com o seu inverso, e composição de sigma com vários outros πs que não têm nenhuma relação direta com ele, tá bom? O fato fantástico e fundamental é que quando a gente varia π, este cara também varia e nunca vai se repetir. Nós estaremos percorrendo, sem faltar ninguém e sem repetir ninguém, todos os elementos do mesmo grupo de permutação. Eu vou falar mais sobre isso ali embaixo. Então, é como se fosse uma mudança de índice de uma soma, só que não é um índice discreto, a gente está mudando o índice das permutações que a gente está considerando. Então, nós damos um nome de lambda para essa permutação composta, e aqui nós vemos lambda t. É esse último termo aqui. Tá bom? É isso aqui que está acontecendo. Tá vendo esse menos 1 elevado à permutação π? Lembre-se que isso é um símbolo, a gente não eleva menos 1 a uma função. Mas essa é a paridade da permutação π. No meu lembrete ali embaixo, que eu vou discutir melhor, eu vou relembrar com vocês que quando nós temos uma composição de duas permutações, a paridade, né, mais 1 ou menos 1 desta, é o produto da paridade das outras duas. Então, isso vai permitir a gente reorganizar termos e dizer que essa paridade será o produto das paridades de lambda e de sigma. Então, notem, não aparece mais π nessa expressão aqui. Tá? Nós trocamos as permutações índice do somatório de π para lambda, só aparece lambda agora, ou sigma, mas sigma é um cara fixo,
que não depende de lambda. Tá? Então, ó, mexi em duas coisas, para passar daqui para cá. Este sinal que é mais um ou menos um, ele é o produto destes dois. E aqui eu só dei o nome lambda para a ação, né, para esse elemento de grupo que está agindo em T. Aqui estamos. Continuando. Ora, esse escalar, ele é constante em todos os termos desse somatório, porque ele não depende de lambda. Então, ele pode não apenas sair do somatório, mas ele pode multiplicar tudo. Tá ele aqui. E a gente coloca aqui entre chaves tudo o que restou. Agora, eu gostaria que vocês olhassem para isso que restou, esse termo que está entre chaves, e, por favor, me digam se ele não é o próprio TA com que nós começamos essa nossa construção. Vou subir um pouquinho para vocês olharem para ele. Olha aqui. É que aqui a gente usava o símbolo π para as permutações que nós considerávamos. Mas eu posso usar o símbolo que eu quiser, certo? Nós estamos usando lambda aqui. Então, esse termo entre chaves nada mais é, nada mais, nada menos, do que o próprio TA. Ora, recuperemos o lado esquerdo dessa nossa construção. Temos um certo tensor que, sob a ação de uma certa permutação, gera um novo tensor. Esse novo tensor será ou igual ao anterior ou o seu oposto, dependendo do sinal da permutação considerada. Essa é a definição de um tensor antissimétrico. Então, realmente, essa construção TA, né, ou o operador A caligráfico agindo em T, é um operador de antissimetrização. O exercício para o caso simétrico que eu propus para vocês é mais simples do que isso aqui que a gente trabalhou até agora. Tá bom? Muito bem. Tá? Então, esse aqui foi o meu exemplo. Eu esqueci de marcar aqui o final do exemplo, tá? Fim do exemplo aqui. Ah, não esqueci não. É porque eu tinha que explicar um pouquinho mais, né? As minhas passagens ali em cima. Então, o final do exemplo está aqui. Então, vamos lá. Como eu já tinha mencionado, a primeira passagem que eu fiz, que seria aquela linearidade, é porque cada permutação agindo não num conjunto qualquer, mas agora num espaço vetorial, ele é um operador. Ele tem tudo que você esperaria para um camarada ser chamado de um operador. Linearidade. Verifique isso, tá bom? Mas nem todo operador nesse espaço vai ter um avatar lá, tá? No grupo simétrico SQ. Por exemplo, os próprios operadores de simetrização e antissimetrização não são ação de grupo. Tá? Ótimo. Aqui eu explico aquela minha segunda passagem, explico com mais detalhes. Né? Um exercício que eu propus para vocês em aula anterior é que o sinal de uma permutação composta é o produto dos sinais das permutações parcela. Tá? Ali na minha construção, eu isolei isso aqui. Ora, pessoal, basta multiplicar ambos os lados dessa equação aqui por menos 1 elevado a sigma. Se eu tiver duas vezes esse cara do mesmo lado, ele ao quadrado vira mais 1. Então, a gente pode isolar menos 1 a π e gerar essa expressão que foi a que eu utilizei ali assim. Sobre aquela história de eu percorrer os πs e, portanto, estarei percorrendo os sigmas πs e não vou repetir ninguém, é uma propriedade essencial aqui de grupos que, se eu tiver dois caras diferentes, isso implica que essas composições aqui são diferentes. Se assim não fosse, pessoal, nós teríamos problema, porque valem leis de cancelação, de cancelamento, perdão, em grupos, tá? Então, se π1 é diferente de π2, necessariamente essas composições sigma π1 e sigma π2 são distintas. Portanto, somar sobre todas essas permutações aqui seria a mesma coisa que somar sobre todas essas. E essa aqui que eu chamei de lambda. Tá? Vamos lá.
Aqui vem uma notação utilizada, por exemplo, em relatividade, e no livro do Rentelm também coloca. Então, quis dizer o seguinte. Às vezes nós temos um certo tensor que não tem simetria definida, e ele não precisa ser simétrico ou antissimétrico. Mas ele tem uma parte simétrica, que é um outro tensor. Tá certo? A gente está falando que é uma parte de T, mas ele tem um status de tensor por si só. Pegue os elementos desse tensor. Se nós pegarmos o tensor original, sem simetria definida, e entre parênteses, colocarmos aqui uma sequência dos seus índices, nós vamos estar nos referindo às componentes da parte simétrica de T. Por outro lado, se nós colocarmos aqui colchetes, quer dizer que nós estamos nos referindo às componentes da parte antissimétrica de T. Tá? A parte antissimétrica de T surge pelo operador de antissimetrização operar em T. Tá? Analogamente por caso simétrico. Então, aqui eu vou propor mais um exercício para vocês, tá bom? Olha só. O que nós vimos até agora, pelo menos que eu afirmei para vocês, né? Eu afirmei que... Eu afirmei que se eu tiver um tensor qualquer e aplicar a ele o operador de simetrização, o resultado será simétrico. Mas eu ainda não disse o que acontece se na partida, se no começo eu já tiver um cara simétrico ou antissimétrico. Bom, um tensor qualquer, por simetrização, vai dar simétrico. Vocês vão provar isso como exercício. Eu provei que um tensor qualquer, por antissimetrização, vai ter um tensor que realmente é antissimétrico. Foi o que eu demonstrei na página anterior. Mas se não for um tensor qualquer, se nós partirmos de um cara que já seja ou simétrico ou antissimétrico. Ora, se S for um tensor simétrico qualquer, e se A for um antissimétrico também qualquer, eu peço para vocês mostrarem aqui no exercício que o operador de simetrização agindo num tensor já simétrico dá ele próprio. Pessoal, isso aqui depende da normalização que eu adotei, 1 sobre Q fatorial, senão não seria exatamente verdade, tá? Uma atuação do meu operador de antissimetrização sobre um tensor que já é antissimétrico também o reproduz. Certo? A parte antissimétrica de um tensor que já é antissimétrico é ele próprio. Tá? E como vocês poderiam esperar, a parte simétrica de um tensor antissimétrico é nula, é identicamente nula. Assim como a parte antissimétrica de um simétrico. Mas eu quero que vocês trabalhem isso. Tá? Depois que vocês tiverem mostrado esses fatos, são 4 fatos, apesar de 3 marcações, né? Eu tenho 2 igualdades aqui. Também não será difícil vocês provarem que os operadores de simetrização e antissimetrização são idempotentes. Nós já vimos isso numa aula anterior também, tá? Na verdade, pessoal, eles exercem o papel de projetores em subespaços. Se você já projetou um certo vetor geral de um espaço vetorial em um subespaço, quando você aplicar o projetor novamente, não acontece nada, porque o resultado da primeira imagem já vive no subespaço em questão. Tá? Então, na verdade, essa ideia de subespaços aqui é super importante. Vou comentar aqui, para a gente encerrar essa aula. Tá? É fácil ver, né, aquela frase que os alunos detestam, mas nesse caso realmente é fácil, que combinações lineares preservam as simetrias. O que eu quero dizer com isso? Somei 2 tensores já simétricos, o resultado é simétrico. Vocês têm como ver isso componente a componente, tá bom? E multiplicar um tensor simétrico por um escalar vai resultar em um simétrico. Tudo isso que eu falei vale para o antissimétrico também. Portanto, nós vamos ter subespaços simétrico e antissimétrico de V0Q, tá bom? Então, nós vamos denotar, por exemplo, ó, sim de simétrico, QV, contido no V0Q, um subconjunto, mas mais do que um subconjunto, por ser fechado pelas combinações lineares, é um subespaço
Então, sim-QV será o subespaço vetorial dos tensores simétricos em V0Q. E, de forma análoga, nós vamos chamar de alt-QV, ou esse símbolo estranhíssimo aqui, mas muito tradicional, tá? Que é lambda maiúsculo, grego, né? Lambda estrela QV, o subespaço dos tensores antissimétricos em V0Q. Para começo de conversa, por que alt? Porque os tensores antissimétricos também são chamados de alternantes, tá bom? Professor, por que tem uma estrela cheirando a dual aqui? Pessoal, nós estamos falando de tensores que, expressos abertamente, vão ter índices covariantes e vão estar multiplicando formas. É por causa disso, tá bom? Então, eu vou só fazer aqui uma observação complementar. Tudo isso que a gente falou foi para tensores puramente covariantes, mas se nós estivéssemos considerando tensores puramente contravariantes, tá? O subespaço dos tensores antissimétricos seria escrito de uma forma muito parecida, né? Alt PV. Essa diferença de P para Q é mínima, é só porque eu costumo usar o P para contravariante. Tá? Na verdade, você poderia dizer que precisaria de uma notação melhor. Talvez a notação melhor seja essa. Notem que aqui eu não tenho a estrela que eu coloquei antes, porque agora nós teremos tensores com componentes com índices acima, né? Componentes contravariantes, multiplicando vetorizinhos. Tá? Então, eu não pego caras do dual, em contraposição ao caso anterior. Então, isso aqui são só nomes, tá? Mas são nomes importantes, vocês têm que começar a se acostumarem. Essa aqui seriam as duas notações para os tensores alternantes nesse espaço, e usaríamos essa notação para o subespaço dos tensores simétricos. Tudo bem? É o fim da nossa aula, só peço que vocês aguardem o fim da gravação. Só um segundo. Por que não funciona? Estou com um probleminha para eu alternar aqui. Ah, tecla errada. Já vou encerrar a gravação, pessoal.